Olá pessoas, espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Kelvin Souza. Hoje a gente finalmente dá início aqui ao nosso livro 3, tá certo? A gente vai falar aqui sobre aspectos mais específicos, né? Vai aprofundar o conhecimento que a gente tem a respeito da Europa, tá? Então, hoje a gente inicia falando sobre alguns aspectos relacionados com a regionalização, tá? Em relação à quantidade de países, um pouco da relação do continente, tá? E vai falar aí sobre a geologia e sobre a hidrografia, tá? Terminando aí na semana que vem, encerrando e finalizando esse capítulo 1 que a gente fala dos aspectos naturais, tá bom? Então, antes de iniciar isso, a gente precisa organizar a Europa. Então, nada melhor do que organizar a Europa do que regionalizá-la. Então, a Europa ela vai ser o menor dos 5 continentes que nós temos, tá? E vai ter aí em seu território 49 países. Então, percebam que os países não têm grande aí, dimensão territorial, extensão territorial, tirando, obviamente, aí, pedaços grandes, como pedaços da Rússia, pedaços aqui da Espanha e da França, que apresentam aí um grande quantitativo, assim como a Ucrânia, em relação à extensão territorial. Mas muitos desses países que a gente pegar, por exemplo, vocês vão ver uma pequena numeração aqui embaixo no slide, tá? Aqui na imagem, você tem aqui 8 países que facilmente caberiam em alguns estados brasileiros. E muitos desses países que estão sendo apresentados aí, tá certo? Eles apresentam um PIB, apresentam indicadores socioeconômicos bem maiores do que o do próprio Brasil. Então, a gente tem aqui duas formas principais de regionalizar a Europa. A primeira leva em conta critérios históricos, sociais e econômicos, tá? Onde a gente vai dividir a Europa em dois grandes blocos, em duas grandes regiões. Eu vou ter uma Europa chamada de ocidental, e a gente lembra lá do sexto ano, né, que quando a gente fala de ocidente, a gente está falando do lado oeste, tá? Que vai ser mais desenvolvido, e isso tem uma relação direta com o período de Guerra Fria, onde os países que estão do lado oeste apoiaram o bloco capitalista, ou seja, receberam mais incentivo monetário, tá? Conseguiram se industrializar primeiro, tá? E eu vou ter um lado oriental, também conhecido por leste europeu, que ele vai compor os países menos desenvolvidos, entre aspas. Tá? Eles só são menos desenvolvidos do que os vizinhos do bloco capitalista. E isso também vai ser em decorrência do lado que eles apoiaram, que vai ser aí o lado socialista. Lembrando, esse apoio está referindo-se à Guerra Fria, e aí eu coloquei, né, uma pequena observação, tá? Vou mostrar para vocês. Então eu tenho aqui, ó, o lado que compõe aqui a parte leste, certo? Sendo representado pelo lado oriental, e eu tenho o lado representado aqui pela parte oeste como lado ocidental. Verde o capitalista, amarelado aqui seria então o bloco socialista. Então, só lembrar, olha, os países que estão próximos aí da Rússia, certo? Da parte da Rússia que corresponde à Europa, tirando a Finlândia, tá? E lá em cima a Noruega, o resto é tudo socialista. Então, observação em relação à Guerra Fria. Primeira coisa é o período, tá? A Guerra Fria ela durou de 47 a 91. Foi um conflito ideológico, tá? Não foi um conflito armado, até porque os países, né, os blocos, estavam se recuperando de dois grandes conflitos, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Os principais marcos aqui, no caso, eu trouxe os marcos finais, tá? Então, os principais marcos em relação à Guerra Fria, tá, são a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da URSS, e a queda do Muro de Berlim, que ocorreu em 1991, se eu não me engano foi em novembro de 91. E eu trouxe alguns GIFs, né, que mostram aí na época. O que chamou bastante atenção foi a participação da maior parte de pessoas jovens nessa queda do Muro de Berlim, o que demonstra, tá, jovens, né, uma geração de 91 que era extremamente engajada politicamente, tá, que reivindicava os seus direitos, e o muro ali no caso remetia ainda a períodos que tinham se passado, né, e que traziam consigo um simbolismo de que aquela Europa ainda estava dividida, né, no caso aí que a Alemanha ainda estava dividida. Tá? Então, ao quebrar o muro,
de forma ideológica, as pessoas acabaram por entender que elas estavam pondo fim ali a tudo aquilo de ruim que envolvia a história da criação desse muro, incluindo aí nessa ideologia a questão do fascismo, a questão do nazismo, tá certo? E outra observação em relação à regionalização é que a gente não tem só aquela que leva em consideração os critérios históricos, sociais e econômicos. Nós temos sim uma regionalização que leva em consideração os critérios geográficos. E aí eu vou ter uma Europa meridional, próxima ao mar Mediterrâneo, eu vou ter uma Europa ocidental, uma Europa setentrional e uma Europa centro-oriental, tá? Então eu tenho uma centro-ocidental, eu tenho uma Europa meridional, eu tenho uma Europa setentrional, oriental e a central, tá? Então, esse tipo de regionalização é o tipo, tá, mais aceito. Vocês conseguem acompanhar aí pelo livro de vocês, que tem um mapinha bonitinho, certo? Por favor, não esqueçam de pegar, né, o livro de vocês, a apostila 13, lá na escola e buscar, ou tentar acompanhar aí de forma online, tá? Não lembro se vocês têm acesso ao livro online, eu acredito que tenham. Geologia da Europa. Lembrando, né, pessoal, logia vem de estudo e geo vem da parte da terra, tá? O que é muito diferente é a questão de geografia para geologia. A geologia é o estudo, tá, do que compõe, do que constitui aí a crosta e tudo que está em volta em relação a ela. Então são todas as rochas e os minerais, tá? A geografia não, a geografia é a descrição de processos geográficos. Então a gente tem a geografia humana, que trabalha com a questão do ser humano, tá? Com uma descrição em relação aos processos que o ser humano faz e acarreta em cima do meio ambiente. E a gente tem a geografia física, que é o estudo dos fenômenos ligados à geografia. Então existe essa diferença. Então, quando a gente fala de geologia da Europa, a gente tem que lembrar que a Europa está em cima de uma placa tectônica, tá? Que é a placa euroasiática. Tá? É uma placa que tem bastante instabilidade, porque, como vocês vão ver na imagem a seguir, ela está interconectada com várias outras placas. Então, existe uma instabilidade geológica muito grande no local, tá certo? Além de estar muito próximo também da placa africana. Então, a área que a gente apresenta com a maior atividade sísmica, né, que existe uma probabilidade de ocorrer mais eventos sísmicos, é a ilha da Islândia, tá certo? Então, na Islândia é muito comum a ocorrência de terremotos e de atividades vulcânicas, tá certo? Então, olha aqui a placa euroasiática e ela está rodeada, ó, de encontros com placas. Eu tenho um encontro com placa norte-americana, placa africana, placa arábica, placa indiana e a placa das Filipinas, tá certo? Aqui eu só usei para dar um zoom para vocês verem como existem vários limites. Ó. Aqui é um limite, aqui é outro, aqui é outro. Então é a partir desses limites, tá? E aí a gente lembra lá, ó, limites convergentes são duas placas encontrando-se entre si. Limites divergentes são duas placas afastando-se uma da outra. E os limites transformantes são placas que estão, tá, paralelas umas às outras. Perdão. E aí, como curiosidade, tá, o livro traz muito pouco falando sobre isso, eu trouxe aqui o Vesúvio. Para quem não conhece, o Vesúvio foi um vulcão, tá certo, que existiu, e na Itália, no ano de 79 d.C., ele foi responsável pela destruição das cidades de Pompeia e Herculano, tá? E para vocês terem noção, isso foi uma explosão de uma magnitude tão grande que a gente tem a petrificação de diversas pessoas. A nuvem chamada de depósitos piroclásticos, tá? Aquela nuvem carregada de poeira e densa e carregada ali daqueles vapores tóxicos, ela pulverizou as pessoas e ela carbonizou instantaneamente as pessoas que estavam ali. Não só as pessoas, mas os animais também. Então as imagens que eu vou mostrar a seguir, tá, mostram pessoas aí carbonizadas. No caso, elas viraram uma espécie de fóssil, tá, um material fossilizado por conta dos constituintes dessa nuvem, tá? E a gente percebe que existe um destaque muito grande para o dente, mas a gente lembra também porque o dente é formado por um mineral que é o mineral de cálcio, tá? Então ficou mais difícil aí dessa lava e desse material dissolver e destruir os dentes, como com os tecidos moles. A gente está falando então de um tecido duro. Então aqui a gente tem cavalos petrificados, tá? E aqui são pessoas, são arqueólogos limpando aí para expor, obviamente, aí esses animais.
pessoas, tá? Você consegue ver, ó, pessoas deitadas, uma criança. Então, muitas pessoas morreram. E aí você consegue perceber o destaque, né, para os dentes, né? Tudo o que não é tecido mole ficou petrificado. E no caso aqui, essa aparelhagem óssea ficou mais evidente, justamente pelo que eu falei em relação à mineralogia do próprio cálcio, tá? Lembrando, existe um documentário no YouTube que fala justamente sobre isso, né? Sobre a destruição de Pompeia. Eu acho que eu estava no ensino médio quando meu professor passou esse documentário. E é um documentário muito bom, tá? Porque durante muito tempo as pessoas falavam aí que o que ocorreu na Itália, principalmente na cidade de Pompeia e de Herculano, foi um castigo divino, porque as pessoas viviam na promiscuidade, elas não adoravam o Deus correto. Então, existe um embate religioso muito grande, tá, em cima desse documentário. Se não me engano, é um documentário do Discovery, tá? E, assim, a título de conhecimento, tá? Quer pegar um final de semana para ver algo, dar uma aprofundada, estudar mais, eu recomendo para vocês. Relevo da Europa, tá? A Europa é ali um continente que apresenta um relevo bastante desgastado, é um relevo antigo, então a gente vai ter o predomínio das planícies, tá? Mas também vamos ter planaltos e vamos ter dobramentos modernos. Lembrando, lá do sexto e sétimo ano, o que é necessário, Kelvin, para eu ter um dobramento moderno? Encontro de placa tectônica. E a gente já viu aí que a Europa está repleta, né, de placas tectônicas na sua volta. Então, é muito importante a gente perceber isso para a gente entender os processos. E aí a gente lembra, né? A geografia, ela entende os processos. Então, como é que eu vou entender o processo? Poxa vida, se eu não sei o que é um dobramento moderno, se eu não sei o que é que ele acarreta, que são as montanhas, e eu sei que para eu ter montanha eu tenho que ter tectonismo. Então, assim, a gente precisa começar a linkar esses processos, porque aí fica muito mais fácil de a gente aprender. A principal planície que a gente tem estão no leste do continente, ou seja, se eu tenho planície no leste, significa dizer que o leste é mais desgastado, já que a planície ela sofreu um processo erosivo maior do que os demais relevos. E se eu tenho planície, eu preciso ter uma deposição de sedimento. Oxe, eu não tenho as várias erosões atingindo o relevo, então elas não estão quebrando ali a rocha, essa rocha não está virando sedimento, que a gente conhece por areia, então pronto, então está tudo certo até agora. A porção norte da Europa já não apresenta essas planícies, então é o relevo um pouco mais recente, tá? Vamos ter planaltos e jazidas minerais e o que a gente conhece por montes urais, tá? Que esses montes urais, não é rurais, tá? Vão apresentar grandes depósitos minerais e a atividade de mineração vai ser muito grande nessa região. A porção sul e central, a gente vai ter ali os dobramentos modernos, vai ter as cadeias montanhosas, nós vamos ter os Alpes, como os Alpes suíços e os Alpes italianos, tá? Cadeia do Cáucaso é uma cadeia montanhosa, então a gente vê muito na Europa o pessoal indo esquiar, então essas regiões que estão em negrito aqui embaixo são as regiões onde as pessoas vão praticar, né, esqui, vão passar as férias, tá? Então a gente tem a Península dos Balcãs e o Monte dos Pirineus. Tudo que está em negrito, tá? Só para adiantar para vocês, eu falei isso pro sexto ano recentemente, porque o menino perguntou, professor, por que tem umas palavras em negrito? Tudo que está em negrito é porque provavelmente vai cair na prova, então já fica a dica para vocês. Eu acredito que vocês já tenham se tocado, né? Todos os outros slides que vocês forem olhar, os nomes em negritos, eles geralmente estão na prova. Ah, e as notas de vocês, né? Acabei esquecendo, as notas de mestrado de vocês foram excelentes, tá? A grande maioria de pessoas aí tirou notas belíssimas, então vocês estão de parabéns. Aqui é um mapa que mostra aí a questão da altimetria. O que é altimetria? São os pontos mais altos do relevo. Então eu tenho uma variação que vai de 0 a 4.800 metros. Então a gente não está vendo nada aqui marrom, não é, Kelvin? Então significa dizer que eu não tenho aí, então, cadeias montanhosas muito elevadas, como a gente percebeu na Ásia quando a gente estava vendo ali a questão do Monte Everest na região do Tibete, não é verdade? Exatamente. Então a gente tem que isso é um relevo bem mais antigo, não é? Que os dobramentos modernos não estão tão atuantes, o que faz com que a gente não tenha aí relevos de grande altitude, tá? Nós temos relevos mais baixos, então percebam, como está tudo verdinho, né, indo para o branco, são relevos bem baixos. E aí a gente entra para finalizar, né, a questão da hidrografia. Sempre que a gente fala de hidrografia, a gente está falando dos recursos hídricos, tá? São os rios, lagos, lagoas.
Uma atenção importante que a Europa utiliza muito a hidrografia, mas para hidrovia, que é para fazer o transporte de mercadoria ou de pessoas. Então isso é muito comum, tá? Além disso, existe um tipo de relevo chamado de fiordes, tá? Que a gente vê aí, se eu não me engano, tem no livro de vocês, onde eu tenho duas áreas montanhosas, tá? E os fiordes ele costumam aparecer em áreas de aquecimento. Então, o aquecimento global está mostrando mais fiordes na Europa. Porque eu tinha dois relevos montanhosos, ó, um do lado do outro, cobertos de neve. E o que acontece? Com o aquecimento global, essa neve ela vai criando uma espécie de funil. E esse funil é aí o fiord, tá certo? Então, sempre que os glaciares, né, as geleiras começarem a derreter, os fiordes eles vão começar a aparecer dentro do relevo. Então, os principais rios europeus são Volga, Danúbio, Dnipro, Don e Pechora, tá? Então, esses aí são os principais rios. Tem um mapinha bonitinho. A bacia hidrográfica, de novo, conteúdo do 7º ano. Bacia hidrográfica é quando eu tenho uma região que ela é drenada. O que é drenado é quando o rio percorre o relevo. Ele está drenando ali, tá? De um rio principal, seus afluentes. Então, quando eu tenho um rio grande, tá? E vários bracinhos desse rio passando por dentro de um relevo, eu tenho a formação de uma bacia hidrográfica, tá? É uma região que é drenada, ela é cortada, percorrida por um rio e pelos seus afluentes, que são os braços menores. Então, eu tenho aqui o rio Danúbio, o rio Dnepr, o rio Don e o rio Volga. Vamos lá, bacia hidrográfica do rio Volga, tá? Não vou me estender ficando lendo o slide, vou para o que interessa, tá? A bacia do rio Volga apresenta grandes trechos navegáveis em todo o seu curso, ou seja, é utilizada para navegação, tá? Condições naturais para a instalação de barragens, e isso é muito bom do ponto de vista energético, ou seja, eu vou conseguir ter energia hidroelétrica a partir disso, e é uma importante rota de navios petroleiros e graneleiros. Pessoal, petroleiro fica bem na cara, né? Que é transporte de petróleo, e graneleiros é o transporte de grãos, tá? Castanha, as diversidades de castanha, granola, tudo isso faz parte dos grãos, tá? Nós. Rio Danúbio nasce na Floresta Negra na Alemanha e vai desembocar no Mar Negro lá na Romênia, tá? Então ele tem uma extensão muito grande. O Rio Danúbio ele fornece uma grande quantidade de água potável para as pessoas, é muito bom para o turismo, então é utilizado como hidrovia, também gera energia elétrica, tá? E tem as principais hidrovias da Europa. Então, boa parte dos percursos, certo, que vão ser percorridos dentro da Europa vão fazer parte aí da bacia hidrográfica do Rio Danúbio. Bacia do Rio Reno, tá? Uma das bacias mais espetaculares, porque a água do Rio Reno é muito mais clara em comparação com as outras. O pessoal faz muito mergulho, tá certo? Opa, voltei aqui. Pronto. Então, o que a gente vai ter de importante no Rio Reno vai ser a questão da navegação, tá? E a parte turística, porque vai passar por cidades, tá? Como França e Alemanha, sem contar na questão dos Alpes suíços. Então, lembra do que eu falei em relação aos fiordes? Os fiordes não são o derretimento da geleira. Aquela geleira é uma água extremamente potável e limpa, quase que cristalina. Então, por conta desse rio nascer nos Alpes suíços, a água vai ter uma coloração muito mais cristalina, quase transparente. O turismo vai ser muito grande nessas regiões, porque as pessoas vão querer lá nadar com os peixinhos e tal. E é muito bom em relação à hidrovia para o transporte aí, de minerais, como jazidas de ferro e carvão mineral. Tá? Então, em relação às bacias hidrográficas, é isso. Semana que vem a gente volta para terminar aí, o resto do conteúdo. Qualquer coisa em relação à avaliação bimestral, me manda um e-mail, tá certo? Ou fala com a Anisa. Ah, Kelvin, eu perdi o dia da avaliação e tudo. Fala para mim com a Anisa, para que você possa fazer uma segunda chamada, tá? Essa semana eu também vou estar dando conteúdo da recuperação paralela para as pessoas que ficaram devendo pontos, para a gente não ficar aí acumulando ponto até o final do ano. E acredito que seja isso. Se cuidem, tá certo? Acredito que vocês tenham visto aí que essas semanas, né, no caso semana passada, a Rússia anunciou aí oficialmente a primeira vacina, tá? Ainda está algo meio incerto porque a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela não aprovou nenhum dos protocolos russos ainda.
ela queimou várias etapas, tá? Ninguém sabe se isso é uma jogada política do Putin, já que eles vão ter eleições em breve. Então, a gente precisa ficar muito ligado, tá? E mesmo em meio a esse alvoroço todo, presta atenção como o Brasil é imediatista, tá? Um dos estados, no caso o estado do Paraná, já está negociando a produção dessa vacina. Tá? Enquanto, por exemplo, lá no estado de São Paulo, João Dória, ele falou que vai esperar aí, muito provavelmente, a vacina chinesa, tá? Para poder aplicar na população. Então a gente ainda está num ambiente meio de incerteza, mas eu acredito, eu tenho fé que essa vacina ela vai sair ainda no final desse ano, tá? E em dezembro, ó, vamos estar lá na filinha para tomar uma vacinazinha linda e maravilhosa no braço. E essa situação toda vai mostrar cada vez mais que nós somos aí uma espécie que consegue se adaptar às diversas mudanças. Então, meu beijo para vocês, se cuidem, muito obrigado, tenham aí uma semana maravilhosa, tchau, tchau.